esperam que a vida seja feita de ilusão. Pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra do caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Saber viver. A Secretaria de Educação e Tecnologia de Belo Jardim traz até você a segunda edição do programa Diálogos Docentes. E conforme anunciamos no primeiro programa, nós teremos hoje a continuidade dos diálogos sobre a educação de jovens e adultos. E neste dia eu tenho a alegria de receber duas professoras e um professor que atuam nesta modalidade. Estão conosco para dialogar sobre a educação de jovens e adultos, a professora Andréa Michelini, que trabalha na Escola Sebastião Cabral, a professora Maria José, que trabalha na Escola Hilda Gomes, e o professor Joel Almeida, que desenvolve suas atividades docentes na escola, no Centro Comunitário Municipal Castelinho. Então, nossa conversa de hoje continua sendo sobre educação de jovens e adultos. Bem-vindas, bem-vindo, professor. É uma alegria receber vocês para essa nossa conversa. E para a gente começar essa nossa conversa, eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Por que vocês, professoras e professor, decidiram trabalhar com a educação de jovens e adultos? O que é que chamou a atenção de vocês para essa modalidade? Que experiência que vocês viveram fizeram nos fazer essa escolha de profissão? Olá, pessoal. Eu me identifico bastante no ensino dessa modalidade EJA, porque quando a gente chega na escola, né, à noite, nós vemos no olhar do aluno que passou o seu dia, né, na labuta, nas suas atividades profissionais, aquele desejo de aprender. E a gente também não é só aprender, na verdade existe uma troca de aprendizagem professor-aluno, né, que a gente percebe aquela vontade deles, que isso é um reflexo. A gente nessa hora vê a importância que temos em trocar, né, trocar conteúdos, aprendizagem, histórias de vida com esses alunos especiais, que são os estudantes da AEJA. Qual das duas? Olá, eu tive a oportunidade de ter experiência no ensino infantil, fundamental, mas EJA é fundamental. Eu não dispenso a importância que tem cada um, mas EJA eu me sinto muito à vontade por poder compartilhar com ele aquilo que eu sei e também o que eles sabem, né? São saberes diversificados, mas que terminam unificando e trazendo uma noite sossegada, uma noite onde, depois de tanto trabalho, depois de tanta correria durante o dia, a gente consegue, vamos dizer, descontrair, porque, na verdade, a vontade de aprender e a vontade que a gente tem que eles aprendam, junta e que faz a gente ser muito feliz na nossa profissão. Felicidade na profissão, eu acho que isso é essencial, sabe, professora? E esse movimento de troca, que o professor também mencionou, ele é muito presente na educação de jovens e adultos. Professora Maria José, e a senhora, o que é que lhe fez escolher a educação de jovens e adultos? Bom, em primeiro lugar, estou super feliz por estar participando, né, dessa roda de conversa.
E o que me fez, né, ir para essa turma da EJA, e realmente estou super, digamos que feliz ao trabalhar, né, já trabalho há 10 anos, o querer do aluno, né? São pessoas que passaram o dia todo no seu trabalho, na sua labuta, como o meu colega citou, mas eles vêm, né, por livre e espontânea vontade. Eles vêm realmente porque sentem a sua necessidade, a sua carência do complemento da aprendizagem formal. Apesar que ele já tem sua aprendizagem informal, né, que é muito valorizada, e também essa troca de experiência, né, porque o professor ele não só ensina, ele aprende ao mesmo tempo. Então é muito gratificante por isso, porque estamos também formando, né, ou seja, complementando os futuros cidadãos. Não é porque eles são segunda fase, são idosos, não. Tem esse título, né, jovens e adultos, mas aí tem algumas pessoas idosas e também tem outros que não, né? São super jovens, vamos dizer, a partir dos 20, 25, por aí. E daí tem essa toda a sua vida de aprendizagem para continuar. A gente percebe na fala de vocês a presença de quem está fazendo o que gosta. Porque se identifica, porque se realiza, e vocês se dizem felizes trabalhando com a educação de jovens e adultos. Mas nós sabemos dos desafios que a gente enfrenta no nosso cotidiano de professores e de professoras. Afinal de contas, ser professor e professora na realidade brasileira, uma realidade marcada por tantos distratos às vezes e descaminhos e não cuidados com o professor e com a professora, né, foram tornando cada vez mais escassa a ânsia, o desejo, a vontade de ser professor e de ser professora nas gerações mais novas. A gente vive hoje no país uma experiência que os países desenvolvidos já viveram há 50, 60 anos, que era a dificuldade de encontrar jovens que queriam ser professores e professoras. É por isso que eu sou muito esperançante em relação à educação, porque eu penso que nós vamos viver um momento de guinada e que o professor há de ser valorizado, e isso não se faz sem luta. Mas aí, olhando para vocês, falando da EJA com tanta vontade, com tanto zelo, com tanto gosto, eu queria tocar na ferida. Quais são os maiores desafios de atuar na educação de jovens e adultos? Vocês falaram aí que eles são diferenciados porque vêm com vontade de estudar, passaram o dia inteiro trabalhando e mesmo assim estão lá querendo aprender. Mas, falando de dificuldades, quais são os desafios que o professor e a professora da EJA se deparam no seu cotidiano? Fiquem à vontade, tá? A ordem da fala fica a critério de vocês. Com esse retorno das aulas presenciais, é tão importante porque daí a gente vê, porque durante as aulas remotas, né, que foi uma situação necessária na ocasião, né, o importante é que durante as aulas presenciais nós vemos no aluno aquele ponto que nas aulas remotas a gente não vê, que é qual a necessidade do aluno, onde é que ele sente a necessidade de aprender mais, né? A gente observa neles porque tem que existir com o aluno, com o professor, uma troca de informações, porque nem sempre, quando ele chega na sala de aula, ele está com a mente totalmente aberta para o aprendizado. É nessa forma que, presencialmente, a gente começa a observar onde é que a gente tem que chegar nesse aluno para que exista essa troca de conhecimento, né? Porque nem sempre tanto o professor como o aluno está 100%, né, disponível, né, para as dificuldades que se encontram no dia a dia, no nosso cotidiano. Então, a gente pode dizer, professor, que um dos desafios é gerar essa ponte entre o professor e o estudante, sobretudo no começo da aula, né, para gerar essa ruptura.
com o ambiente externo, normalmente o ambiente de trabalho de onde ele vem, e gerar essa conexão, então, com o sistema, com o ambiente da sala de aula. Isso. É trazer conteúdos que estejam relacionados à sua vivência, ao seu dia a dia, né? Aquilo que eu possa acrescentar, né? Conhecendo cada um, o que é que eu posso trazer a ponte, né, de conhecimento, onde é que eu posso chegar, o que é que eu posso trazer para melhorar a aplicabilidade do nosso trabalho. Interessante. Que outros desafios a gente enfrenta então, professoras? Na educação de jovens e adultos especificamente? Veja, a educação de jovens e adultos, eu sempre digo a eles que muitas vezes, quando eles vêm para a escola, alguns vizinhos, algumas pessoas dizem, o que é que você vai buscar lá? E, na verdade, isso é um constrangimento que, quando ele chega na sala, a primeira coisa que eles falam. E eu digo sempre a eles que eles já são especiais pelo fato de eles chegar e fazer sua matrícula. De ele chegar e de estar ali, podendo colaborar com seu filho, com seu neto, com seu sobrinho. A gente sabe que aqueles alunos da educação de jovens e adultos, eles chegam calados, eles chegam com receio, e a gente vê com 15 dias, um mês, 2 meses, eles já estão soltando. Então, isso para a gente, eu me sinto muito orgulhosa quando eles começam a se soltar. A gente ouve a voz deles, que a gente vê que eles tinham essa dificuldade, e que antes, quando a gente alfabetizava crianças, quando eles começavam a ler, era a maior felicidade do professor. Hoje, eu trabalhando com jovens e adultos, quando eu vejo ele entendendo o que é a realidade de um mundo lá fora da escola, e ele poder trazer dentro para a sala de aula, e a gente dialogar, que ele sabe de alguma coisa, que ele tem um conhecimento, que ele basta sistematizar aquele conhecimento que ele tem, mas que ele sabe que ele pode usar todo o conhecimento que ele tem da forma que ele sabe, é apenas sistematizar de acordo com a situação onde vai ser encontrado. Então, isso para mim eu acho uma vitória, trabalhar com jovens e adultos. Não me canso. Eu chego à noite e mesmo que a alegria de ir para a faculdade. Então, é a alegria que eu sinto em pegar meu material e ir para a sala de aula trabalhar com a turma da EJA. Interessante. Que bonito de se ouvir, né? Um olhar cuidadoso, atencioso, zeloso por esse público que teve o direito à educação negado, né? Porque essa questão do constrangimento é muito delicada, mas é muito presente, né? Essas pessoas que estão na educação de jovens e adultos só precisam dessa modalidade porque tiveram o direito de estudar negado, sonegado, né? E isso, historicamente, no país atinge uma parcela muito grande ainda. Hoje, nós ainda temos 7% da população brasileira considerada completamente analfabeta. Então, é um público, de fato, marcado pelo estigma de um preconceito, né? De uma segregação, porque eles não tiveram direito reconhecido. Professora Maria José, a senhora apontaria mais algum desafio de trabalhar nessa modalidade? Sim. O maior desafio que eu acredito que todos os professores passam é o seguinte, é a evasão, né? Às vezes eles sofrem a discriminação dentro das suas próprias casas, não é isso? Onde, quando ele procura a escola, né, se dirige à escola para fazer a matrícula, de imediato ele já é questionado, às vezes até por filho, por esposo. E você vai fazer faculdade nessa idade? Então, são coisas que eles vêm ali já meio receosos. É como a colega falou, de início eles vêm bem ali tristonhos, com o passar do tempo é que ele vai ficando, se aprimorando, vai se soltando, vamos dizer. E, além do mais, nós sabemos que eles têm aquela mente, não é só voltada para o estudo, ele está pensando, vamos dizer, no financeiro, né? Está pensando no filho, na filha, N coisas que nós sabemos que o adulto ele é preocupado. Então, às vezes, o que eu percebo que eles dificulta a aprendizagem é essa montanha de preocupações, né? Então, cabe a nós, professores, a fazermos o quê?
Sempre eu trabalho desse jeito, né? Dinamizando as aulas, fazendo com que eles se tornem aquelas eternas crianças, onde eles vão buscarem, talvez, né, se houve algum tempo de aprendizagem, né, e que recomecem a estudar com prazer, e aquele prazer que não os faça mais desistirem. Professor Everaldo, uma das coisas também que eu queria citar na modalidade de educação de jovens e adultos, eu hoje trabalho, eu tenho um outro vínculo, e eu trabalho com professores que foram meus alunos da EJA. Então, isso também eu fico muito contente. A coordenadora Valcilene conhece, né? Conhece a nossa realidade, e é um lugar pequeno, mas que, assim, eu mostro também esse exemplo às turmas daqui de Belo Jardim, porque eu digo sempre a eles, a gente tem o seu saber, a gente tem um tempo de aprender. Por algum motivo, a gente não fez no tempo certo, não estudou no tempo certo, né? Mas que é muito prazeroso quando eu chego no comércio aqui, que eu vejo um ex-aluno e que ele reconhece você e me chama de professora. Para mim, a maior valorização que tem no professor, mesmo com tantas coisas que existem, mas eu ainda me sinto valorizada quando eu sou chamada de professora e vejo aquele aluno da EJA trabalhando no comércio. Que bonito. Só tem um título que eu não abro mão, viu, professora? É professor. Eu sou professor. Os outros títulos, eles são provisórios. As outras funções que a gente acaba ocupando são todas elas provisórias. Mas o ser professor, ser docente, de fato, é uma experiência, eu costumo dizer que ela é transcendental. Porque Rubem Alves que diz, né, o professor influencia para a eternidade. E essa fala nos apresenta um pouco disso, né? E é interessante, eu estava conversando com uma amiga e ela dizia, todas as outras profissões a gente reconhece as pessoas, a gente lembra e tal, mas um professor e uma professora sempre serão professor e professora. E às vezes quem foi nosso aluno se torna nosso colega de profissão e eles continuam se dirigindo para a gente e dizendo professor, professora. E eu me arrepio falando dessas coisas porque a educação move de fato a minha vida. Eu estou tão feliz de ouvir vocês falando com tanto, eu diria amor, inclusive, da educação de jovens e adultos, porque historicamente a gente tem um problema aqui no Brasil, que é o problema de colocar nas turmas de educação de jovens e adultos, ou professores e professoras que estão no final da carreira e que não querem mais nada com a vida, só querem terminar o tempo para cumprir sua tarefa e pegar sua aposentadoria, que é um direito de todo trabalhador e de toda trabalhadora, ou então aquelas pessoas sem experiência nenhuma, que sequer investiram na sua formação e a modalidade acaba sendo cuidada de qualquer jeito. E nós estamos mostrando aqui, na fala, no depoimento das professoras e do professor, que é possível sim fazer a educação de jovens e adultos com zelo, com cuidado, tratando as pessoas como ser humano e como gente. Falamos de desafios, eu queria que vocês falassem então de alegrias que vocês viveram. Aquele momento, sabe, que é o momento do insight. Eu queria que vocês partilhassem um pouquinho com a gente um momento especial que vocês viveram na educação de jovens e adultos. Bem, na verdade, falar da EJA é sempre marcante, né? Sempre teve uma alegria. E há pouco tempo, há um ano e meio mais ou menos, eu fiz o mestrado e uma das coisas que foi desenvolvida, a minha dissertação foi desenvolvida na EJA. E os alunos, cada um, eu trabalhei o gênero conto. E aí foi o conto popular. E nas produções foi surgindo desabafos que eles perguntavam, professora, você não vai mostrar ninguém? Eu disse, não, eu não vou mostrar ninguém. Agora, depois, ele vai ser editado, só que seu nome não vai aparecer, não se preocupe, não vai aparecer. Então, cada um fez o seu e tudo mais, e lá tinha um dos contos que ele falava que ele nunca teve uma festa de aniversário, que a mãe separou, que depois o pai viu, que depois, na verdade, ele não conviveu com os pais. Resumindo a história, no final, quando eu terminei de fazer a intervenção na turma e que desenvolvi meu trabalho, e aí um dia eu mandei a professora perguntar, que eu fiquei de licença na turma, quando eu voltei, eu pedi que a professora olhasse qual a data de aniversário desse aluno. E aí, nesse dia, eu levei para a escola um bolinho
mandei chamar esse aluno e perguntei a ele se ele lembrava do conto que ele tinha feito. Não precisava ele contar nada a ninguém, mas se ele lembrava da história que ele tinha relatado para a gente. E aí esse aluno chorou e ficou muito emocionado. E até hoje eu tenho o contato dele, ele sempre fala comigo. E a gente comemorou o aniversário nesse dia. Então, assim, eu acho que a gente que trabalha na EJA, são pontos, são situações que a gente vive, que a gente percebe no aluno e que aquilo que for possível, a gente também reconhecer, valorizá-lo, eu acho que também é importante e faz parte também do ensino-aprendizagem. Sem dúvida, a gente não pode reduzir o processo de ensino e aprendizagem apenas ao aspecto curricular. O currículo, o conteúdo, as disciplinas, elas são importantíssimas. Aliás, a escola é a instituição criada para o ensino e aprendizagem. Mas, como bem disse a professora Andréa, nós não ensinamos somente conteúdo. Nós ensinamos valores, nós ensinamos história de vida, nós ensinamos a realidade, o cotidiano, e isso não pode ser perdido de vista. E aí, professor Joel, professora Maria José, vocês lembram de algo marcante assim, na história de um aluno, de uma aluna, na trajetória de vocês? Uma situação muito prazerosa que tem é quando a gente é professor do pai ou mãe e do filho, né? Que eles, durante a aula, tanto quando a gente está ensinando para o pessoal do ensino fundamental, né, os adolescentes e para os adultos, é que eles trocam experiência, que diz, meu pai falou que o senhor ou minha mãe deu tal conteúdo, a gente comenta os conteúdos, ou quando os pais chegam para dizer assim, como é que tá meu filho tal, como é que tá Joãozinho, né? Entre aspas, Joãozinho, né? Como é que ele está se comportando na sala de aula? Ele fala muito bem, viu, das aulas que o seu ministro, modéstia à parte, a forma que o senhor trabalha. Aí isso é prazeroso, que o ensino fica entre a família, né? Aí, eles compartilham o aprendizado entre pais e filhos. Muito interessante. Professora? Bom, falando de felicidade, né, em ensinar aos adultos, jovens e adultos, já é uma alegria, já é uma felicidade enorme, né? E lembrando alguns momentos bons, né, se eu for citar, tivemos muitos. Um dos foi o seguinte, né? Foi nos colocado em posto um projeto, né, com a Andréa Ramos, Energia que Transforma. Então, isso foi muito prazeroso, porque nós construímos, eu digo nós, porque nós só estávamos ali indicando, né? Mas foram eles que colocaram a mão na massa para construírem uma maquete, né? E realmente fizeram com que aquela maquete funcionasse ali, a energia. E daí todos se conscientizaram, né? Se conscientizaram sobre a questão de como economizar energia, como funciona e tudo mais. E o bom disso é que não ficou só na escola, ficou sendo visto, né, mundialmente, vamos dizer, porque foi o povo do Canal Futura, né, que nos procurou, que futuramente vai passar aí no Canal Futura, entre outros momentos, como por exemplo, sempre fazemos viagens como para o Alto do Moura, e foi até num período de São João, todos dançaram e aquela coisa toda. Então, isso são momentos prazerosos que realmente você fica super feliz. Ou seja, se perguntar, você está se sentindo realizada? Eu posso confirmar que sim. Graças a Deus por estar ensinando esse público que querem, que você sente aquela troca de carinho, né? Então, a minha felicidade em ensinar essa turma da EJA é essa. Que bonito. Nós poderíamos passar o resto do dia conversando sobre a educação de jovens e adultos e ouvindo essas experiências bonitas de quem está atuando na modalidade. Mas o objetivo do programa Diálogos Docentes é esse, gente. Fazer essa conversa bem próxima do professor e da professora. E quando nós pensamos neste programa, eu disse à professora Carmen, eu quero ir. Eu quero ir fazer porque eu gosto de estar perto de professor, eu gosto de estar perto de escola, porque eu sou professor também, eu estou em outra função no momento, mas eu sou professor e eu não abro mão disso.
E aí, aproveitando que vocês estão agora bem pertinho da Secretaria de Educação, vocês estão aqui perto de um professor que está na função de secretário executivo de ensino e aprendizagem, a gente quer aproveitar e ouvir de vocês, professores da nossa rede, professores da educação de jovens e adultos, o que é que vocês esperam dessa gestão que está fazendo a educação em Belo Jardim nesse momento? O que é que vocês querem pedir em relação à educação de jovens e adultos? O que é que vocês esperam do trabalho que está sendo aí orquestrado pela professora Carmen Peixoto, nossa secretária de Educação e Tecnologia? O que é que vocês sonham para a educação de jovens e adultos de Belo Jardim? Que talvez vocês não tenham tido historicamente, mas daqui para melhor, é isso que eu estou dizendo para todo mundo. A gente tem que pensar a educação daqui para melhor, daqui para frente, o que é que a gente pode construir bem pertinho de vocês, professoras e professor. O que é que vocês esperam dessa gestão da educação municipal em Belo Jardim? Fique à vontade. É hora de pedir, viu? Pois se é hora de pedir, então vamos lá. pedir. Vou representar meus colegas, né, nessa hora, e espero que tenha motivação, porque a gente trabalha, a gente precisa ser motivado sempre. Imagine esses alunos, né? E que exista premiação, que exista viagens, que exista cursos profissionalizantes, que exista bolsa, se possível, pensar no município, pelo desenvolvimento, pela a sua participação, porque a gente tem alunos que vem com dificuldades, mas que a gente vê a vontade que ele tem, né? Tem aqueles que já têm seu trabalho e que vêm estudar para ser promovido, mas tem aqueles que a gente sabe que vai começar. E a gente sabe que, principalmente, o primeiro emprego no mercado de trabalho é muito difícil. Então, nós temos o jovem aprendiz, né? Que talvez numa situação, não sei se uma parceria no comércio da nossa cidade, se pudesse buscar alguns que desenvolvessem, que a gente sabe, principalmente a tecnologia, né, que eles podem aproveitar muito. Talvez tenha alguns que têm habilidade em artesanato, né? Então, tem algumas coisas que ele já tem habilidade e que poderia ser investido, e talvez uma bolsa oferecida, uma cesta básica oferecida, eu acredito que valorizava bem o trabalho deles. Interessante. Vocês outros, têm mais alguma ideia ou algum pedido? Fique à vontade. Eu tenho. É como a colega falou, né? A questão deles serem mais premiados em termos de vamos dizer, de viagens, de cursos profissionalizantes, também fardamentos, porque infelizmente eu tenho uma triste história por o seguinte, né? Eu ensino ali na escola Hilda Gomes e eu recebo alunos, né, da zona rural, Campo Novo e tudo mais. E eles sem fardamento, ao vir, né, ele foi abordado por policiais e ele disse que foi muito discriminado. A questão dele ser moreno, nós sabemos que existe essa discriminação, né? Ele é moreno e boné e tudo mais. Agora, eu sei que que ele é uma pessoa realmente competente, uma pessoa que, vamos dizer, nascemos e nos criamos ali juntinhos, eu tenho aquele conhecimento total, mas ele relata, né, que foi muito discriminado pelo policial e chegou super triste e me falou: professor, eu vou desistir, né? Tem ali o Sebastião Cabral que eu poderia estudar, mas assim, por amor a vocês, por esse carinho que nós temos há muito tempo, né, de morarmos na mesma localidade, eu estou vindo para cá. Mas, infelizmente, eu vou desistir porque eu não tenho fardamento. Por que aconteceu isso? Esse engano, esse equívoco aí do policial, talvez, né? Porque ele não vinha com aquela farda realmente dizendo de qual entidade ele estava vindo, de qual, se vinha de uma escola ou tudo mais. Então, eu acho assim que fardas é muito útil, não só para os da EJA, como para todos, né? Eu acho essas coisas essenciais. Gostaria também que os professores contratados tivessem também um reconhecimento também em disponibilidade de cursos, viagens e equipamentos que possam ser também utilizados, né, de forma, não pensar que o professor contratado assim é de forma passageira,
A gente tem que dar o incentivo para que ele também possam aprimorar cada vez mais a sua dedicação a esse público que é tão especial na EJA. Outra coisa, professor, que eu Sim. acho que vocês já têm em mente, já sabem, mas é uma coisa que a gente sofre na pele porque eles têm uma necessidade enorme, porque vem direto do trabalho, é a questão da merenda. Então, quando tem merenda, não tem atrativo melhor para a nossa comunidade escolar. Eu fico muito agradecido, gente, de ouvir de vocês que estão no chão da escola sugestões tão factíveis, tão possíveis de ser realizadas. Isso aqui não é rasgação de seda ou um ensaio para querer sair bem na fita junto dos professores e das professoras. Quem conhece a professora Carmen Peixoto sabe do zelo, do compromisso, da dedicação que ela tem em relação à educação e por isso a exigência dela tão grande com as pessoas que estão compondo a equipe dela. Podem ficar certos e certas e certo, e todo mundo que está nos assistindo certos e certas, que tudo isso que está sendo colocado pelas professoras e pelo professor há de ser considerado. Evidentemente, a gente não consegue fazer tudo o que a gente sonha e deseja de uma vez só, mas tem uma frase que eu penso que diz muito da nossa realidade na educação. Um sonho que se sonha sozinho é apenas um sonho, mas quando a gente coletivamente constrói sonhos, a gente tem mais condições de tornar esses sonhos realidades. Este é o Diálogos Docentes, um programa pensado para dar vez, voz, visibilidade ao trabalho dos professores e das professoras. Vamos aproveitar então esse momento que a gente está vivendo, que os nossos estudantes da EJA estão retornando para o presencial, para convidar quem ainda não retornou, quem ainda está pensando se volta ou não, porque o ano já está bem adiantado. O que é que vocês diriam para este nosso público, para nossos estudantes da educação de jovens e adultos? Meus estimados alunos, venham porque é muito diferente o ensino presencial em relação ao ensino remoto. Quando vocês estão frente a frente com o professor consegue ver no olho de vocês a necessidade que vocês têm em determinado conteúdo. Remotamente, a gente não pode dizer se eu avanço ou recuo naquele determinado ensino. E vocês presencial não. A gente pode se dedicar cada vez mais de acordo com o nível que a gente observa com a presencialidade de vocês. É isso. Venham assistir às aulas, venham para a escola, que a gente está de braços abertos e é tão bom quando a gente está. Porque é insubstituível a presença do aluno e professor contido no mesmo espaço, que é a sala de aula. Nós temos uma realidade que tem alunos que dizem que não pode voltar porque teve que morar fora da cidade. E eu digo a eles, não deixe de fazer atividade. Não deixe de fazer atividade. O importante é você fazer as atividades, a gente ter esse contato, que o que representa a sua presença na escola é a atividade. Se você não pode vir presencial, mas não deixe de realizar. E aqueles que vêm presencial, a gente teve alguns que até gravou um áudio no próprio grupo, convidando os outros colegas a vir, que era outra coisa a aula presencial. Então, assim, a forma que eles vieram realmente com vontade. Né? Alguns diziam até que não tinha celular para assistir a aula. Eu digo, mas venha. Eu digo, não tem caderno, não tem livro. Eu digo, venha. Aqui a gente arruma material. O importante é a presença de vocês. Bom, o meu recado aos meus queridos alunos é que voltem, né, cada vez mais, porque, graças a Deus, eu louvo mesmo ao Senhor Deus, minha sala realmente está repleta, né? Tenho 47 alunos, a maioria voltaram. Tem alguns que não voltaram, né, porque os familiares não deixaram, pela questão de idade e tudo mais, eu não tiro essa razão, né? Mas, assim, aconselho que voltem, porque também nós estamos tendo esse cuidado do distanciamento, do álcool em gel, tem máscaras, né? Cada um já vem com suas máscaras. Caso algum esqueçam, tem máscara lá para eles. Então, voltem, sabe por quê, gente? Porque, graças a Deus, somos privilegiados de estarmos lá. Tem tantas pessoas que gostariam de estar no lugar de vocês e que realmente
não estão, outros também perderam a vida nessa triste pandemia, mas nós não. Não porque merecemos, mas porque Deus teve misericórdia. Então voltem, né? É um grande prazer. E além disso, o ensino presencial é diferente do remoto, é lógico. Quando nós voltamos, né, recentemente, eu tive a impressão que foi o meu primeiro dia letivo. Ou seja, não só eu acredito, como todos os alunos. Então, o meu recado é esse: voltem, porque daí a maneira do professor sanar as dificuldades é bem melhor, tá entendendo? Então, fica aí o meu recado e também minha felicidade por vocês estarem, a maioria, na escola. Isso aí. Por falar em pandemia, eu só queria destacar que nós estamos aqui na gravação do programa sem usar as máscaras, mas todos nós que estamos participando dessa segunda edição do Diálogos Docentes, estamos com o nosso ciclo de imunização completo. Todos nós já tomamos a segunda dose da vacina, daqui a pouco a gente vai tomar a terceira dose de reforço. E assim, gente, a gente vai continuar convivendo com a pandemia. Todos os protocolos estão sendo seguidos nas nossas escolas, as pias disponíveis, o álcool em gel, o uso de máscaras obrigatório durante todo o período em que nós estamos trabalhando, mas nós vamos nos habituando a retomar a vida, retomar a regularidade, inclusive da educação, também nestes tempos de pandemia. Estamos chegando ao final da segunda edição do programa Diálogos Docentes, e eu quero agradecer muito a presença das professoras e do professor que estiveram conosco hoje conversando sobre a educação de jovens e adultos. Deixa ser bem atrevido, como normalmente eu sou mesmo. Vocês deixariam hoje a educação de jovens e adultos para retornar para outra modalidade ou para outra etapa na qual vocês trabalharam? Se sim, me digam por quê. Se não, também justifiquem. Eu não deixaria que, desde quando eu comecei a dar aula, que foi em 2013 para cá, em todos essa jornada, eu nunca deixei de trabalhar com a EJA. E sou muito orgulhoso de trabalhar com esse pessoal que eu amo demais. Quando veio a polêmica, vai acabar a EJA. E aí eu fiquei me perguntando, e agora? Eu vou ensinar como, meu Deus? Mas mesmo as turmas de fundamental que eu peguei, justamente eram aqueles que não queriam, já tudo fora de faixa. Então eu acho que estava prometido por Deus, na minha profissão, eu me dedicar à EJA. Se tiver que voltar, que seja uma opção da hierarquia, não é? Mas que, de minha parte, eu gosto de trabalhar com a EJA. Dependendo de mim, eu não deixaria. E o porquê? Porque é uma turma que você percebe que eles vêm estudar por querer. Não é diferenciado do alunado do infantil, que ele vem forçado e que, às vezes, ele está ali, mas não está prestando atenção. Então, é uma turma que realmente vem, né? Depois de um dia bem trabalhoso, que cada um tem seus afazeres, mas estão ali por prazer, pela necessidade de aprender. Então, eu não mudaria, não. Dependendo de mim, não, viu? Estamos aqui diante, então, de duas professoras e de um professor que, além de ter formação, porque isso é importantíssimo, tem perfil para atuar na educação de jovens e adultos. Eu sempre digo a meus alunos e minhas alunas lá na graduação que a formação ela é um pilar importantíssimo. A gente não pode ser professor sem ter formação adequada para isso. Mas, além da formação, nós precisamos ter perfil que só se desenvolve por meio da identidade. A gente tem que ter identidade com a etapa, com o nível ou com a modalidade onde nós estamos atuando. Termino essa segunda edição do Diálogos Docentes profundamente feliz e agradecido. Primeiro, agradecido à professora Andréia, professora Maria José e professor Joel, que estiveram conosco fazendo esse programa acontecer. Segundo, agradecido a você que nos acompanha através do canal Jardim da Educação, o canal oficial da Secretaria de Educação e Tecnologia no YouTube. Agradecido a cada aluna e a cada aluno da educação de jovens e adultos, porque vocês são o sentido de ser desse trabalho. Agradecido à Secretaria de Educação e Tecnologia por estar inaugurando já inaugurou na edição passada e agora dá continuidade ao programa Diálogos Docentes, porque é isso, gente.
A educação ela acontece no chão da escola, do lado de cada professor e de cada professora da nossa rede. Secretaria de Educação e Tecnologia, esperançar nesse chão. Prefeitura do Belo Jardim, construindo uma nova história.